Sim, eu sei. No vídeo passado, eu falei que nesse próximo vídeo, que por sinal é esse, nós falaríamos já sobre os 12 apóstolos. Escolheríamos algum apóstolo para começarmos a falar. Porém, pensa comigo, tem como eu falar dos fariseus, dos saduceus e não falar dos escribas? Obviamente que não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É por isso que existe uma necessidade de eu falar dos escribas para vocês. Fica tranquilo que no próximo vídeo a gente começa a nossa série sobre os 12 apóstolos. Então, fica comigo que depois da vinheta eu te falo tudo sobre os escribas. Vambora? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ezer, esse daqui é meu canal e você é muito bem-vindo por aqui. Se você acabou de chegar, deixa eu te contar um negócio. A gente está falando sobre alguns personagens que nós vemos muito nos evangelhos de Cristo. Então nós já falamos sobre os fariseus, já falamos sobre os saduceus e hoje nós vamos falar sobre os escribas. Antes da gente falar sobre os escribas na Bíblia, eu quero passar para vocês uma visão geral sobre quem eram os escribas na antiguidade, qual era a sua importância de forma geral. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não existia escribas apenas no meio do povo judeu. Nós temos escribas também em outras cidades, em outras nações, como por exemplo, nós temos escribas no Egito. E todos esses escritos cuneiformes, eles existem por causa dos escribas. Eles que deixaram essas informações ali. Então, tudo que a gente sabe sobre o Egito, sobre como eles funcionavam, sobre como era a medicina, sobre como era o reinado, tudo é por causa dos escribas, que deixou escrito a forma de governo, como funcionava tudo. Isso porque, independente da nacionalidade deles, a função do escriba era registrar o que acontecia no reino. Então, tudo que entrava, tudo que saía, como era feito, tudo os escribas registrava. Então, o que a gente sabe sobre o mundo antigo muito se deve aos escribas. Mas eu sei que você não veio aqui para saber exatamente sobre a importância dos escribas no mundo. Você quer saber quem eram os escribas da Bíblia? Óbvio. Então, vamos lá, fica comigo que eu vou te contar. Os escribas no Velho Testamento. A princípio, a função dos escribas no Velho Testamento era fazer os documentos e cuidar dos documentos. Algumas vezes nós vamos ver ele sendo chamado de escrivão. Essa era uma profissão extremamente importante e que exigia uma grande técnica. Para vocês entenderem o tamanho da importância dessa profissão, os escribas chegavam a ser secretários reais e até tesoureiros do Estado. E o chefe dos escribas, normalmente, ele era um dos principais conselheiros do rei. Mas ainda no Velho Testamento, a gente já vai começar a ver a importância religiosa dos escribas. Vamos ver que eles não são apenas importantes para o Estado, mas também começam a ser importantes para a questão religiosa do povo de Israel e do judaísmo. Antes do fim do exílio babilônico, nós já vamos ver os escribas copiando e estudando as leis de Deus. Mas a função religiosa dos escribas fica mais evidente, ganha mais força quando eles saem da Babilônia, quando eles estão voltando para sua terra. Uma curiosidade no Velho Testamento sobre os escribas é que você vai ver Neemias fazendo a função de sacerdote e a função de escriba. Então, alguns até sugerem que os sacerdotes automaticamente se tornaram escribas após o exílio e começaram a guardar a lei, a copiar a lei. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Você sabia que Neemias ele foi escriba? Eu confesso que eu não, antes de fazer essa pesquisa, eu não tinha noção. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Talvez seja até uma vergonha. Mas eu acredito que alguém possa estar tão surpreso quanto eu em saber que Neemias também foi um escriba. Os escribas no período intertestamentário. O período intertestamentário ou período dos Macabeus, tanto faz, é aquele período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nesse período acaba acontecendo algumas coisas interessantes, como a invasão de Roma ao povo de Israel, a Jerusalém, e também o surgimento dos fariseus
e dos saduceus, que, por sinal, eu fiz um vídeo sobre os fariseus e os saduceus. No final do vídeo eu vou deixar uma playlist com esses dois vídeos aqui para você assistir, porque você vai entender que esses dois vídeos, mais esse que eu tô fazendo hoje, eles se completam. Então vai ter algumas coisas que você só vai entender se você assistir esses dois vídeos. Então eu vou deixar ali no final para você assistir. Mas voltando a falar sobre o período dos Macabeus, nesse período nós não tínhamos mais os grandes profetas. Sendo assim, a forma de você ouvir Deus falar, de você saber o que Deus queria, era através das leis de Deus. Que quem tinha o total domínio, quem escrevia ou quem copiava essas leis, eram os escribas. E assim foi um dos grandes momentos de ascensão para os escribas. E no século II a.C., os escribas aqui já eram basicamente todos sacerdotes. E aqui começa a ficar bem parecido com os escribas que nós conhecemos nos evangelhos de Cristo. Os escribas no Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento a gente já tem que ter a noção que os escribas são indiscutivelmente mestres da lei, ou os guardiões da lei. Eles se tornam os guardiões da lei exatamente porque alguns sacerdotes tinham se corrompido com o helenismo que tinha vindo junto com Roma. Então eles, para guardar o judaísmo, a forma como eles aprenderam, eles se tornaram mestres da lei. Eles ensinavam alguns alunos para que eles pudessem repassar a lei da forma mais pura possível. E esses ensinos deveriam ser passados de uma forma gratuita, mas infelizmente alguns cobravam para passar esse conteúdo e acabavam se aproveitando dessa posição de mestres para tirar vantagem de outras pessoas, os escribas e a política. Assim como os saduceus e os fariseus, alguns escribas faziam parte do sinédrio. Sendo assim, eles tinham muita influência sobre o povo, muita influência sobre todos, já que eles julgavam, né? Então, dentro da política eles eram bem fortes, eles tinham muito respeito do povo por causa disso. Perceba também que a gente vai ver algumas vezes, ou melhor dizendo, bastantes vezes, os fariseus e os escribas juntos, embora eles fossem diferentes, não são a mesma coisa, mas eles compartilhavam de alguns pensamentos e acabavam participando do mesmo partido, mesmo que fossem grupos distintos. Os escribas e Jesus. Bom, os escribas não faziam nenhuma questão de esconder que não gostavam de Jesus, porque Jesus condenava todo aquele formalismo e hipocrisia que os escribas ensinavam ou exigiam dentro da religião. Um outro problema que eles tinham com Jesus é porque os escribas valorizavam muito a tradição oral, que não era nenhuma tradição ou uma lei escrita por Deus, nem muito menos por Moisés, e sim um costume que o povo já tinha. E essa tradição oral, às vezes, acabava se sobrepondo ao que Deus tinha dito, ou a própria lei de Moisés. Então, também tinha esse problema com Jesus, porque Jesus veio para cumprir a lei, mas a lei de Deus. Então, tinha esse pequeno conflito entre eles. Os escribas e os apóstolos. Aqui, já que vamos falar sobre os apóstolos, deixa eu só te lembrar do que eu falei lá no início. A gente vai lançar uma série sobre os apóstolos, vamos falar da vida de todos os apóstolos, vamos trazer detalhes deles aqui. Se você não quer ficar fora disso, se você quer saber mais sobre os apóstolos, você gosta da história dos apóstolos, eu convido você a se inscrever, a ativar o sininho, para quando eu lançar o vídeo, apitar aí no seu celular, no seu dispositivo e você assistir, tá bom? Então, se inscreva aí, ativa o sininho para você não perder. Mas vamos voltar para o vídeo. A gente vai ver a interferência dos escribas pelo menos umas 3 vezes na vida de apóstolos e de pregadores do evangelho. Vamos ver a perseguição deles contra Pedro e João, quando ambos pregavam sobre a ressurreição em Cristo Jesus. Os escribas também participaram da morte, do martírio de Estevão. E aqui, de uma forma inusitada, vamos ver eles do lado de um apóstolo, que no caso foi Paulo. Quando Paulo pregou e falou sobre a ressurreição, como eles pensavam diferente dos saduceus que não acreditavam em ressurreição, que você vai poder ver lá no vídeo que eu vou deixar na playlist, eles ficaram do lado de Paulo, eles apoiaram Paulo nessa ideia. Por mais que eles tenham alguns problemas com Jesus, com os apóstolos, nós precisamos dizer que eles foram muito importantes no começo da história, no Velho Testamento, mas também há 70 anos depois de Cristo, que foi quando Jerusalém foi destruída. E eles, como mestres da lei, foram quem não deixou o judaísmo morrer
e continuou passando os ensinos para frente. Então, por mais que ele tenha tido esses problemas, sim, eles foram muito importantes para a Bíblia Sagrada, porque eles eram os copistas da Bíblia, eles foram muito importantes para a religião do judaísmo e para outras coisas também. Agora, pode ser que alguma coisa tenha passado batido aqui nesse vídeo ou você não tenha entendido de uma forma melhor o que eu expliquei, mas eu vou deixar esses 2 vídeos aqui da playlist que é essencial que você assista, porque lá você vai entender o porquê os escribas gostavam ou se entendiam com os fariseus. Você vai entender o porquê os escribas ficaram do lado de Paulo e não dos saduceus. Vai ficar muito mais evidente alguns porquês e alguns praquês. Então, assista os vídeos, dê o seu like, comente, ajude o canal a crescer e se inscreva para ficar sabendo de todas as novidades, principalmente sobre os 12 apóstolos que nós vamos lançar. No mais, eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo e valeu!